3 da NET em Guarulhos, tanto o AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Nós estamos transmitindo agora através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. Você tem à sua disposição o WhatsApp 974012235 e o telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580. Participando desta edição de Gente que Fala... Agora, primeiro as damas. Delegada Rose, prazer tê-la aqui, delegada. Prazer é todo meu, seu pai, principalmente com essa mesa que está tão bonita hoje, né? Advogada Miriam Atier, que bom. Eu que agradeço, Zancopé, a você, ao Fausto, a Zenilda, e é verdade, a Rose falou uma coisa, estar com essa mesa aqui é privilégio. Apesar de 1-0 ontem, é isso? Fala do Corinthians, porque você também tem problemas. Isso são acidentes de percurso, mas continuamos a maior torcida do Brasil. Falem mal, mas falem de mim. Até porque se não formos nós, vocês vão falar de quem? Vai criticar o Palmeiras? Vamos falar do Santos, do Santos, evidentemente do Economista Santos. Faria Lima, José Roberto Faria Lima. Não, eu não tripudio. Não. Agora, duas moças tão bonitas, entende? Tão estudiosas, entende? Serem cutianas. O Milton até aceita, mas não é possível. Médico Milton Flávio, que vou ter aqui, doutor Milton Flávio. Você vê que eu estou bem acompanhado, né? Estou com as duas jovens bonitas, né? Sim. E quero aqui declarar, Miriam e Rose, né, que nós fomos roubados ontem 2 vezes. A falta do Luca não foi falta, ele só pegou na bola e o gol foi impedido no último minuto. Os juízes não conversaram com os juízes, nem com os bandeirinhas, esse é o problema. Você é corintiano, Milton Flávio? Corintiano fanático, desde criancinha, desde o nascimento. Você vê umas pessoas dessas não fazem parte do conselho do Corinthians. Aí o André Sanches foi lá para poder fazer média, botou Lula, botou um monte de deputado que não vai, né? Virou tudo conselheiro vitalício, quando a gente tinha que ter gente dessa estirpe para fazer parte do conselho do Corinthians. E ajudamos na mudança, hein? Ajudamos na mudança. Eu me lembro de algumas reuniões que eu participei, onde a Hortência estava lutando para mudar lá atrás. E nós mudamos, mas eu continuei de longe. Tinha até petróleo embaixo lá do estádio, não tinha? No estádio da Petrobras? Você tá com dor de cotovelo, viu? Porque o nosso estádio superou o seu. Você tem que é São Paulino, né? Palmeirense, palmeirense. Não, eu sou aproveitando agora. Eu sou santista. Santista. Por orientação médica. Não posso ter emoções fortes. Na verdade, ele é torcedor do Fluminense. Carioca, torcedor do Fluminense. Não quis declarar aqui, mas eu... Você é santista mesmo? Lógico. Não, Fluminense. Então, eu tenho uma receita para você que é santista. Eu não sou santista, SFC, né? Sempre fomos corintianos, né? Tem uma dissidência. Muito bom, muito bom. Mas o assunto hoje, Polícia Federal prendeu o ex-ministro Antônio Palocci e 2 assessores dele na 35ª fase da Operação Lava Jato. Segundo a Polícia Federal, ele atuou de forma direta para propiciar vantagens para Odebrecht quando estava no governo federal. Foram feitas outras prisões em São Paulo e outros estados. Bom, delegada Rose, Milton Flávio, Miriam Atier, Faria Lima, Palocci preso hoje. Bom, começo eu. Eu diria que não é surpresa, essa denúncia já foi levantada há muito tempo e, na verdade, faz parte de um processo, né, que o PT começou a executar tão logo o Lula chegou ao poder. Zé Dirceu, que era o seu grande parceiro, já está preso há muito tempo, e a única coisa, Zancopé, que me incomoda é ver petistas e ex-petistas que durante anos usufruíram e viveram dessas benesses, neste momento continuarem defendendo ou tentando se isentar, veja bem, se eles roubaram e não compartilharam, eu imagino que essas pessoas estariam nesse momento bravos com eles. No momento em que a grande massa política do PT os defende, é porque eles participaram do butim. É a única interpretação que eu posso dar. Eu já penso que tudo está acontecendo de maneira muito tardia no nosso país, porque essa limpeza ela já deveria ter acontecido há muito tempo.
dizer, hoje é o Palocci, amanhã não sei mais quem, é o Mercadante e tal, e me parece que a Polícia Federal, que eu acho que tem feito um excelente trabalho, assim como o Sérgio Moro, apesar de quererem demonizar essa operação, demonizar os procuradores, que também entendo que às vezes fazem um circo sem necessidade, que São humanos, né? nós advogados sabemos como isso funciona, mas eu acho que assim, isso está fazendo com que o país seja passado a limpo. Pelo menos estão tentando passar o país a limpo. E aí, isso é para essa nova geração de políticos, não aqueles que se eternizaram no poder, poderem ver que administrar um país, administrar uma cidade, administrar um estado, pode muito bem ser feito sem que haja corrupção. Sem que haja corrupção. Porque eu até vou mais longe, viu, Milton? Porque a gente às vezes faz um favor. A gente pede pro camarada ajudar na campanha, que era uma coisa normal, era aquela coisa institucional. Mas é que isso passou a ser roubalheira. Passaram a roubar o erário de uma maneira escandalosa. E eu penso que o Palocci sempre foi um elo. Ele, Zé Dirceu, deste esquema. Porque eu conheço pessoas que estiveram na presença do Palocci num determinado apartamento aqui nos Jardins para fazer os negócios e as coisas eram muito escancaradas. Então, assim, dilapidaram o patrimônio público. E quem está pagando? Nós. As empresas que estão fechando, as pessoas que estão inadimplentes, porque faltou dinheiro no país. E esse dinheiro tem que ser repatriado. Mas eu duvido, viu, Milton Flávio, que o Palocci tenha conseguido sozinho fazer tudo isso. Não conseguiu. Claro ele não. teve o seu mandante, que era Lula. Ele, para poder ter uma base, ele, para poder ter um congresso de joelhos, pagou e pagou muito. E propiciou para os seus aliados essa roubalheira. Então, eu acho que já está tarde a prisão deles, assim como dos outros comandantes do PT. E fico muito triste de saber que alguns petistas ainda defendem esta bandidagem. Ontem eu fiquei muito triste no debate da televisão. Muito triste. Porque eu estou com vergonha. Vou falar a verdade para você. Tenho vergonha do nível de debate que aconteceu ontem na Record. Eu espero que para a Globo o debate seja melhor. Mas a ex-prefeita Liz Erundina, lamentável. Prefeito Haddad, lamentável. Celso Russomano com uma cara de choncho, que parece que já está derrotado. A Marta parece que não aconteceu nada com ela. E assim, eu vou declarar aqui que eu acho que ainda o mais competente é o Dória. E é mesmo. Mas ele precisa melhorar, viu, Milton, as suas respostas. Porque às vezes ele quer ser tão educado que se eu estivesse no lugar dele, eu já tinha baixado o nível. A prisão do Palocci hoje, delegada Rose, tem um detalhe. Você citou algumas pessoas. Tem o Manteiga, que foi preso e teve lá a liberdade para acompanhar a mulher, mas teve um bloqueio de 10 milhões na conta dele, que é um negócio... E hoje eu fiquei ouvindo só uma notícia, desculpa, porque a mulher não estava operando, estava fazendo uma endoscopia. Procedimento... Uma endoscopia. Não tinha nada a ver com absolutamente nada cirúrgico. Bom, mas tudo bem. Mas era esperado já. Quando houve a prisão do Manteiga, né, que foi a primeira fase, todo mundo sabia que o próximo seria o Palocci, até pela ligação que todos eles tinham. Sabe, a gente acaba até acompanhando e sabendo quais serão os próximos passos, porque você conhece, você acompanhou a história e você sabe do envolvimento de todo mundo. Eu tenho certeza, é uma pena, que ainda existem petistas que acreditam que não aconteceu nada. Ainda existem petistas de boa fé, o que eu quero dizer até, que sabe que sempre foram para uma religião para eles o PT, e eles, com tudo que está sendo apresentado, ainda acham que nada aconteceu, que isso é invenção, que é o Moro que está fazendo, é a Polícia Federal, que é golpe, sabe? A gente ainda, por isso que me deixa um pouco, às vezes até falando, meu Deus do céu, será possível que pode ter pessoas ainda assim? E tem, infelizmente ainda tem. Agora, eu quero e eu acho que tudo está caminhando, o Brasil inteiro, eu acho que até o mundo está aguardando o momento em que o chefe da quadrilha vá preso. Eu acho que o Moro está sendo muito cauteloso, a hora que ele decidir determinar a prisão preventiva do Lula, é porque ele vai estar muito coberto, e ele já tem, na realidade, mas ele quer fechar cada vez mais isso para que não paire nenhuma dúvida sobre o motivo da prisão do Lula. E o Lula
sabe disso. Por isso que fica fazendo essas barbaridades, novamente, né, se vitimizando, se comparando a Jesus Cristo. É um negócio tão ridículo que eu nunca vi na minha vida. Ele já sabe que Cristo ele já sabe que... Você tem razão, ele já sabe que Cristo foi crucificado. Mas olha, eu tô com a Miriam, tá certo, eu acho que estamos na hora, tá passando esse país a limpo, e os próximos políticos que vão vir, tenham certeza, vão estar sobre a visão, vamos dizer assim, sobre a fiscalização da população. Essa eleição agora vai ser realmente uma experiência que nós vamos ter, no sentido de ver se a população realmente abriu os olhos e sabe escolher não só o candidato majoritário, mas principalmente os proporcionais, que são os vereadores, nesse caso, e que vão decidir os destinos do seu município. E o Montoro já dizia, né? Política não se faz na federação, não se faz no estado, se faz no município. Portanto, nós temos que tomar muito cuidado com os nossos candidatos. Municipais, Faria Lima está muito quieto, ouvindo tudo atentamente. Não, é que, como economista, eu sempre vi que economia e política são faces da mesma moeda. Se você deseja o lado da moeda na parte econômica aberta, você tem que ter o lado da política aberto. Se você fecha o lado da política com o chicote, com o planejamento, você automaticamente vai fechar o lado econômico. E eu acho interessante isso, porque é um processo, capitalismo de Estado. No capitalismo de Estado, você tem todos os meios de produção na mão do Estado, na mão de empresas criadas pelo Estado e que ele escolhe aqueles que vão gerenciar. Então essas empresas jamais vão morrer. No lado, quando você coloca o capital na mão da nação, se o avô não tratar bem, o filho vai perder parte e o neto, entende, e o dinheiro vai voltar, porque o dinheiro vai circular. Na realidade, o PT inovou, ele criou o capitalismo de partido, o que é um problema muito sério, porque não é partido de Estado, é do partido. Eles já fizeram uma projeção bem maior. Esse é um aspecto. O segundo aspecto que eu menciono sempre, eu acho que o Zancopé, que é meu amigo, entende, já está cansado de ouvir isso, eu digo que é um problema de noção de tempo. 9 mulheres não fazem um filho em um mês. Você não adianta juntar 9 mulheres para terem um filho em um mês. O tempo tem dimensões e velocidades diferentes. A velocidade do judiciário é diferente da velocidade do legislativo, que nós participamos, é diferente da velocidade do executivo. O que nós vamos ver no Brasil, não adianta simplesmente prender o capo de tutti capi. Não adianta. Nós temos que ver o que vai acontecer no day after. Como é que esse povo vai quebrar paradigmas, e aquilo que a deputada... ela já previu isso. É uma situação muito complexa, porque não basta aprender, como eu falei, o capo de tutti capi. Nós temos que modificar os paradigmas que regem essa sociedade. Isso que ela falou, a política no Brasil virou, ela estava, entende, sendo transformada em religião. Não existem mais militantes, existem fanáticos religiosos. E contra fanáticos religiosos você não consegue fazer nada. O nosso grande profeta lá do Agreste, aquele que emergiu lá de Caetés, lembre que Caetés, pessoal, os índios Caetés comeram até o sardinha antes dele escrever a carta. Esse processo é um processo lento demais. Nós vamos passar por essa fase e depois vamos viver frustrados na recuperação daquilo que é mais importante, Miriam, do que você falou. É o tempo. Tempo não se recupera. Nós perdemos muito tempo. Nós matamos a esperança e o futuro dos nossos jovens. Como é que se recupera isso? E nós temos tudo que o mundo inteiro quer. E não sabemos como conduzir esse processo. Parece que está havendo algum tipo de reação, algum sopro que vai tentar modificar. Eu já participei no passado e eu estou na idade... Eu sou talvez o mais antigo aqui. Mais experiente. Eu já vivi uma série de situações. Eu já fui vice de Antônio Emílio. Eu já discuti, entende, durante a campanha, essas perspectivas novas, de novos valores, de novos paradigmas para serem implementados na política. E nós perdemos. Então nós já perdemos oportunidades do passado, eu espero que a gente não perca de novo. A gente precisa inocular essa garotada, aprender
a aprender. Aprender a pensar e não serem catequizados desde da escola. Mas me incutiram nessa juventude que política não presta, que todo político é corrupto. Então hoje, nós vamos falar daqui a pouco de eleições municipais, mas eu tenho visto amigas minhas, gente que sempre me ajudou, que sempre foi articulada, pregando voto em branco, voto nulo. Então veja, na medida em que nós temos essa dicotomia, e vai todo mundo votar branco, vai todo mundo votar nulo, nós vamos fazer com que os piores, porque aqueles que vão ter menos votos, ou aqueles que ainda detêm o poder econômico, porque essa história de dizer que o dinheiro não está rolando na campanha não é verdade, então nós vamos ter sempre os mesmos, ou então nós vamos ter aqueles que pela popularidade, que muitas vezes sem a competência, por uma quantidade mínima de votos, possam ingressar, vamos supor aqui no legislativo da nossa cidade, que está tão ruim. Então eu fico muito triste, porque o que você está dizendo é verdade. Fora tudo isso, é a vergonha que a gente passa fora do país. Porque aqui nós somos conhecidos como o país da propina, o país da corrupção. Não que nos outros países não tenham, mas é que no nosso caso ficou muito escandaloso. Aqui é o problema da impunidade. Impunidade. A impunidade. Então você pega, por exemplo, o tempo do Supremo. É um tempo muito lento. É um tempo que passa uma noção de impunidade. Eu dou aqui, viu, Faria Lima, um testemunho. Eu tenho que engolir aqui para falar do Supremo, eu tenho que engolir. Que a Miriam estava dizendo aí, dessa dificuldade de você sobreviver enquanto cidadão e político. Eu enfrentei, como todos nós enfrentamos, várias eleições e em muitas delas eu tive um resultado negativo. Em tese e de maneira formal, perdi a eleição, porque fiquei como suplente, embora muito próximo, recuperei o mandato. A única pessoa na minha família, Miriam, que ficava triste era eu. O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e, sobretudo, os meus filhos comemoravam. Quando você perdia? Quando eu perdi a eleição. Porque eles diziam, pai, você volta a ser, no dia seguinte que você perde a eleição, você volta a ser o Dr. Milton, o transplantador, o urologista, o professor de medicina, né? E o senhor volta a ser quase um santo. Eu sempre conto essa história, que quando eu fui candidato a deputado, Miriam, na primeira eleição, eu nunca tinha disputado uma eleição, e Botucatu nunca tinha elegido um deputado. Eram 7 candidatos da cidade. Eu tive 48% dos votos, o médico, o doutor. Então, quando eu perdi a eleição, eu voltava a ser o doutor. Porque no dia seguinte, quando eu ganhava, eu era político, eu não prestava como os demais. Né? Eu nunca tive nem chácara. Mas as pessoas estão até hoje procurando, até por conta de um homônimo meu, as fazendas do Milton Flávio. É de um outro Milton, mas não é Flávio. Né? Aí meu filho falava, então meu pai está roubando da família, porque nem nós sabemos que a gente tem uma fazenda. Mas de qualquer maneira, o que eu queria só reforçar aqui é que eu acho que o país e nós somos muito lenientes. O PT já deveria ter sido extinto como partido a partir do momento em que o Duda Mendonça, disse que recebeu dinheiro dele no exterior. É regra básica. Partido no Brasil que recebe dinheiro vindo do exterior, ele tem que ser extinto. Agora não é só o Duda. Quantos dizem que receberam, pagaram e receberam de lá dinheiro pro PT e do PT, pagos no exterior? Como é que esse partido continua? E aí, Rose, talvez você entenda, é muito difícil para um indivíduo, um cidadão comum, um operário, um trabalhador, que se dedicou durante 20, 30 anos a esse partido, eventualmente oferecendo o seu trabalho, a sua crença, a sua mão de obra, descobrir que tudo que ele fez ao longo da sua vida era uma mentira. Como é que ele sobrevive a isso? Agora, eu só queria deixar uma coisa, puxando um pouquinho o que a Miriam falou e o que o Faria Lima falou a respeito da nossa juventude. Não sei se vocês viram, no Facebook entrou uma filmagem de uma aluna de uma escola pública, tá? Deve ser faculdade. E o professor fazendo loas ao PT, dizendo tudo que estava acontecendo para esses jovens, que os jovens tinham que se articular, que os jovens tinham que ir para a rua, sair em defesa do Lula. Está no Face, qualquer um pode acessar. Quer dizer, isso é uma escola que uma menina conseguiu, gravou e colocou no Face. Agora, quantos nas universidades, principalmente nas universidades públicas, os professores estão fazendo essa lavagem cerebral na cabeça dos jovens? Então, o que você quer? Por mais que eles estejam vendo, estes professores manipulam de tal maneira a cabeça da juventude, mostrando aí uma coisa que não é real, que você não tem os jovens, você tem esse monte de gente que às vezes sai aí pra rua para fazer manifestação e não sabe nem por que está se manifestando. E agora que nem ganha mortadela mais. Nem ganha mortadela, mas não tem nem o seu
sanduíche nem o Guaraná. Eu queria voltar só naquilo que o Faria Lima falou, se você me permitir, porque quem vai pagar tudo isso é a sociedade, Sim. são E os essa trabalhadores, essa juventude, mas as empresas. As empresas. Eu estive em 3 mandatos e meio de vereadora. Milton foi deputado 3 mandatos, 4 mandatos. A Rose foi deputada 4 mandatos. Faria Lima foi deputado. Sim, veja, eu estou falando de grandes empresas. Eu não estou aqui fazendo defesa de empresa, até porque nenhuma delas me contratou para ser advogada delas. Mas assim, essas empresas geram economia, elas geram emprego. Essas empresas estão estigmatizadas. Ah, mas elas pagaram. Se elas não pagassem, elas não estariam fazendo obra. Vamos combinar isso, que são as maiores empreiteiras do país. E por conta disso, essas empresas estão na iminência de fecharem as portas, de terem os seus bens totalmente bloqueados, porque é o seguinte, nós conhecemos a política. Dependendo de quem a faz, se você não entrar no esquema, você está fora. Então, o que eu fico pensando é que nós hoje temos quase 13 milhões de desempregados nesse país, que precisam ser absorvidos. Esta indústria da construção civil, da construção pesada, é a que mais abriga a mão de obra e que faz mais gerar a economia. E aí eu fico me perguntando, como recuperar? Como recuperar? E você esqueceu de falar que as grandes empresas brasileiras são empresas estatais, que pertencem ao Estado e que se transformaram em empresas de partido. E essas empresas são zumbis, elas não morrem mais. E os fundos de pensão dessas empresas foram todos dilapidados também. A hora que e todos começar a entrar bem nisso. Mas eu quero saber onde é que está esse dinheiro. Porque não pode o Milton esconder o dinheiro numa conta da Suíça todos esses milhões. Está no bolso de muita gente, já virou, entende? Contato com a AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, nesta segunda-feira. Falo com quem? Quem fala comigo hoje? Gisele, oi Gisele, tudo bem, Gisele? Prazer falar contigo, Gisele. Prazer é todo meu. Gisele, hotel de passagem na capital, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo está adquirindo o seu hotel de passagem. Esclarece pra gente o que é o hotel de passagem, Gisele. Zancopé, hotel de passagem é oficialmente a unidade AFIPESP aqui na capital, aqui na cidade de São Paulo. Há 9 anos a diretoria trabalha para a realização dessa compra, agora feita com sucesso. Essa unidade servirá aos nossos associados que moram no interior e precisam vir à capital por N razões, né? Seja para algum procedimento médico, seja para assistir a alguma produção cultural ou simplesmente a passeio. A unidade os acolherá com carinho e atenção de sempre, características do atendimento de todas as nossas ULs. Gisele, quando foi autorizada a compra dessa unidade na capital? No dia 24 de agosto, em sessão extraordinária do Conselho Deliberativo, a compra foi aprovada por unanimidade pelo plenário, conforme o relatório do Conselho Fiscal, na ocasião lido por Glória Della Mônica Trevisan. Já no dia 6 de setembro, na sede social, os representantes legais da AFIPESP e a empresa Piave Empreendimentos e Participações, representada pelo sócio administrador Silvio Cornavieira, assinaram a escritura de compra e venda lavrada pelo 26º Cartório de Notas da capital e lida pela escrevente Sônia Conceição. Gisele, um detalhe, né? A unidade da FIPESP sempre à disposição e unicamente dos associados, não é isso? Isso mesmo, Zancopé. Conforme o Estatuto da FIPESP, somente associados e dependentes familiares poderão se hospedar na unidade AFIPESP Capital, assim como é de praxe em todas as outras nossas unidades. Gisele, agora o principal, onde fica? Olha, Zancopé, num bairro maravilhoso, no bairro de Perdizes, a rua Doutor Homem de Melo, 1206, esquina com a Avenida Sumaré. Embora a alegria de todos seja farta, e ainda temos que esperar mais um pouco para a liberação definitiva do imóvel dos associados. Algumas adaptações ainda serão necessárias para a inauguração deste, que é um dos mais emblemáticos imóveis de desejo da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. A atual gestão administrativa, em nome do presidente Antônio Carlos Duarte Moreira, está de parabéns por mais essa grande conquista. Gisele Souza, setor de eventos da FIPESP, agradeço tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde aos debatedores do Gente que Fala. O Cléo, posso seguir aqui, Cléo? Posso?
Hoje a delegada Rose, o médico Milton Flávio, a advogada Miriam Thiel, o economista Faria Lima. Delegada Rose, nesta semana que passou, a Maria da Penha, cujo nome há uma lei com o nome dela, pelo trabalho que ela realizou e tal, fez pronunciamentos reivindicando que a lei seja realmente cumprida, porque é uma lei tão citada, tão comentada. Ela é a terceira lei, a ONU diz que a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, é a terceira lei melhor e mais conhecida no mundo. Aqui no Brasil, o Instituto Avon fez uma pesquisa, 98% das mulheres conhecem a Lei Maria da Penha e 87% dos homens conhecem a Lei Maria da Penha. A lei existe, é muito boa, mas ainda não foi implementada na sua totalidade. Então falta um pouco, eu acho que muita coisa melhorou. Mas já há um entrosamento muito bom entre as delegacias, o Ministério Público, o Judiciário, a Secretaria de Segurança tem um grupo trabalhando no sentido de, vamos dizer, sensibilizar mais a polícia para que aplique devidamente a lei. O Judiciário também tem um grupo, o Ministério Público tem um grupo. E o mais importante, Milton, antes de você falar, eu ia perguntar. Existe já a Delegacia da Mulher aberta 24 horas. É isso que eu ia perguntar. Toda vez que eu vinha no programa, alguém mandava aqui, o Jaime, é isso. E aí, delegada Rose, por que a delegacia não fica aberta 24 horas? Então, já um mês atrás, o governador, junto com o secretário de Segurança, reinauguraram, porque a delegacia, ela criou em 85. Em 85 ela só trabalhava de segunda a sexta, de 8 às 18. Em 86 ela passou a 24 horas. Então era uma equipe. Era delegada titular, 30 anos atrás? 31. Delegada naquele tempo? Era uma pessoa chamada Rose. A delegada chamada Rose. Foi a primeira titular da Delegacia da Mulher. Aí nós ficamos com a delegacia 24 horas até 95, 96. Depois, em função da pouca procura, porque a delegacia é no centro, e na realidade o que acontecia, o centro não acontece, as coisas acontecem nos bairros, acabou então ficando só durante o dia. E depois esvaziando. E depois, graças a Deus, com muita luta de todas as mulheres, de todos os movimentos, há um mês atrás, a primeira, que fica lá na Bittencourt Rodrigues, paralela, a 25 de março, está aberta 24 horas de segunda a segunda-feira. Próximo ao FIPESP, onde nós conversamos. Próximo, exatamente, próximo ao FIPESP. Então, para quem não sabia ainda, gente, está funcionando, atende de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado. Qualquer necessidade que tenha, pode procurar. A gente sabe, quem mora lá na Zona Leste, quem mora lá no fundo da Zona Sul, às vezes tem dificuldade. Mas se quiser, quando chegar em casa, apanha de novo. Não é isso, não. Às vezes a pessoa tem dificuldade de até ter dinheiro para chegar até o centro, de pegar um ônibus, alguma coisa. Mas se precisar, se tiver condições, está aberta, está à disposição. O ideal, né, e agora é uma próxima luta, é que nas 4 regiões, norte, sul, leste e oeste, no centro dessas regiões, funcione uma 24 horas. Aí fica mais fácil para as mulheres. Mas o governador pensa nisso, é que não tem neste momento recursos humanos em número suficiente para poder fazer isso. É só ter um pouquinho de paciência. Já não se faz delegada Rose como antigamente. É que falta muita gente da polícia ainda. A delegada Rose e a Miriam também já fizeram referência à eleição. Domingo agora, a eleição municipal. Eleições municipais. A Rádio Trianon transmite aqui o horário eleitoral de Santo André, já que a concessão é para Santo André, mas São Paulo. São Paulo, eleição em São Paulo, eleições municipais. Vai falar Faria Lima. Não, em Santo André pelo menos tem grana, né? Eleições. Eu queria só voltar aqui um pouco o comentário que a Miriam fez. Eu fiquei também até 1h da manhã ontem assistindo. Eu acho minha obrigação, quem fez e faz política, mesmo não tendo mandato eletivo, tem a obrigação de acompanhar o debate, até para ver qual é o desempenho do seu candidato e confrontá-lo com os demais candidatos. Mas eu confesso que, tanto quanto você, eu quero aqui registrar que, ainda que o Dória não houvesse falado nenhuma palavra ontem, ele teria crescido, porque os chamados políticos foram tão mal, foram tão incapazes, deixaram um desalento tão grande, eu tenho a certeza absoluta, no cidadão e no eleitor,
que se o Dória não tivesse falado nada, ele já teria ganho o debate. Mas não é uma fórmula engessada que nós temos desses debates, que não esclarece nada. Eu só queria falar uma coisa, Milton. Nada, eu acho que tem que ter uma mudança, sabe qual é? Além de estar engessado, além de ser engessado, o horário que passa. Não, e é repetitivo. Ninguém assiste nesse horário, a não sermos nós que temos interesse. Eu nem sabia, para falar a verdade, eu peguei na metade, porque não foi divulgado. Ainda bem que não viram. Bom, porque isso eu concordo. Foi um desastre tão grande. Foi um desastre. A Erundina, e vocês sabem, que lá atrás, eu do PSDB fui o primeiro parlamentar a ajudar a fazer um movimento para arrecadar recursos para ela poder pagar a conta que ela tinha com a justiça. Porque efetivamente ela não é uma ladra e ela não tinha como pagar essa conta. Nós exemplificamos, embora não fôssemos do seu partido, fizemos um grande movimento num jantar que até o governador foi e contribuiu, né, para que ela pudesse pagar a conta. Ela foi de uma infelicidade tão brutal, tão rancorosa, né, tão retrógrada. Ridícula, vou falar a verdade, né, ridícula. Que ela conseguiu dar uma coisa... Passou o tempo dela, já passou o tempo, ela não entendeu ainda, já passou o tempo. Ela conseguiu fazer uma coisa, ou propiciar uma coisa a um candidato que nunca há, que é o direito de resposta. Via de regra, os advogados nunca acham que há motivos. O Dória conseguiu da Erundina, porque ela teve o desplante, a irresponsabilidade, a deselegância de chamá-lo de lobista e de outras coisas mais. A Marta, ela está decomposta. Ela não consegue falar. Muito botox. Mas é impressionante, ela não consegue construir um raciocínio. Ela foi tentar justificar a sua crítica real, verdadeira, aquela multa que o Russomano levou por ter feito uma propaganda enganosa de um produto que não cumpria com as especificações. Ela não foi capaz de entender o que era o produto. O produto tira o ar, ela dizia que o produto colocava o ar. Estocava o ar, não. Não estocava. Não estocava ar, né? Só digo estoca. Não, só para saber. Aí o Russomano disse que ele pelo menos não fale. Os seus negócios quando vão mal, ele fecha. Já fechou muitos. Mas que ele acaba pagando os seus funcionários. Tá certo que depois que a justiça condena, mas ele acaba pagando. E não deve para nenhum deles. E o Haddad, coitadinho, né? Tá numa situação tão falimentar que, olha... O Haddad, acho que nem ele acredita nele. Não, mas ele já sabe que não adianta acreditar. Mas é uma vergonha. Mas como é que foi o Levi Fidel? Eu acho ele um porreta, ele é louco de pedra. Mas às vezes ele fala aquilo que eu queria falar. Ele tem um problema com o chefe. Ele deu um chefe. Mas ele disse que não deu nem uma picada, dele. nada. Olha, essa eleição é completamente sui generis. É uma eleição sem emoção, sem entusiasmo, completamente... Houve uma interferência tão grande. Querem acabar com os pequenos partidos. Na hora que acabarem com os pequenos partidos, que normalmente não estão envolvidos nessas tramóias todas, vão transformar a possibilidade de ingresso de uma legenda para você disputar alguma coisa em algo quase que inacessível à maioria do povo. Quanto é que você imagina que vai custar para você ter uma legenda para disputar uma eleição desse porte? Então está tudo modificado. Agora já dizem, inclusive, que vão fazer modificações logo após as eleições. Lima, mas fazer uma coisa para você. Só um detalhe. O Ricardo do Pari disse que nunca viu uma eleição tão sem graça. Tão sem graça, sem emoção, sem nada. Você vai nos Estados Unidos... Né? São 300 partidos lá. Sim, o problema é você criar barreiras e criar a possibilidade de partidos nascerem a partir do município. E depois ir bloqueando, mas não do jeito que foi feito. Eu gosto muito do Faria Lima, mas olha, eu não concordo, pelo amor de Deus, que a gente tenha mais partidos. É muita coisa. As famílias ou são republicanas, ou são democratas. Aqui, os candidatos que estavam lá ontem, tirando acho que o Russomano e o Haddad, todos já mudaram 3 ou 4 vezes de partido. Aí eu pergunto, como é que ele se apresenta como um cidadão ideológico? Partido, o próprio nome já diz, é partido. Mas, não diz que é Milton, partido, você tem várias presenças dentro do partido. Até eu vou dizer uma coisa. Processo, você eu mudei porque eu não aguentava, entendeu? O partido tem cacique, tem dono, às vezes mas você ele não pode, partido, com a sua ideologia, se submeter aos Existe uma análise dos então partidos desde 1920. Todos esses partidos nasceram a partir do Partido Militar. Todos eles, aí houve uma explosão partidária, depois houve uma concentração entre a Arena e MDB, depois houve novas explosões, agora já está pulverizando, já são 35.
Tem até o Partido da Nação Corintiana. Eu imagino que vocês talvez queiram não, eu até eu não quero mais partido. Tem o Partido da Mulher que não tinha mulher. Quer dizer, tem uma série de situações. Isso foi a maior aberração que eu já vi. Eu concordo com tudo isso. Eu concordo com tudo isso. Eu, pessoalmente, já passei por vários partidos. Eu também. Eu entrei na arena, entende, como cristão, não como leão. Tanto que eu criei a Arena Renovadora, que era um grupo que contestava a própria decisão da Arena. E isso, entende, com apoio de Teotônio Vilela, de uma série de outros. O prefácio do meu livro, quem assinou foi Tancredo Neves. Então a gente tinha uma postura muito grande. Depois o Tancredo me chamou para ir para o PP. E eu acreditei e fui para o PP. Só que depois que o Tancredo resolveu, entende, que já estava consolidado dentro do governo de Minas Gerais, acabou o PP. Aí eu migrei para o PTB, lembra, Miriam? Sim. PTB. Tive com Ivete, saí candidato com Antônio Hermílio, fui candidato ao Senado com Jânio, depois eu saí candidato a vice-presidente da República com um louco chamado Afonso Camargo, que falava do Vale Transporte. Eu dizia, Vale Transporte? Vale bom é o Vale do Paraíba, é o Vale do São Francisco. Depois, é uma situação... Então a gente migra por esses partidos, porque esses partidos não têm substância, mas deixa estar, dá uma decantação, aquele problema do timing, do tempo das coisas acontecerem. O que você não pode é de uma hora para outra, no meio do campeonato, você mudar a regra. Eu posso fazer uma confissão? Pode. Eu acho que eu nunca fiz, viu, Zancopé? Eu, durante muito tempo, eu fui preso político. E durante muitos anos eu anulei o meu voto. Mas você não estava no Uruguai nem no Chile? Não. Fiquei aqui, no Brasil. É. Fiquei brigando aqui dentro. Em Paris. Eu anulava o meu voto, em Paris. Eu anulava o meu voto. O primeiro voto que eu dei para você e para o Antônio Henrique de Moraes. Obrigado. De verdade. Sabia que você é um homem inteligente. Pela primeira vez, eu deixei de anular meu voto quando Antônio Henrique de Moraes e você foram candidatos. 86. Eu posso falar uma coisa? O Cláudio do Centro pergunta por que você abandonou a política. Por todo esse conjunto de coisas. Você não abandonou a política. Você não, a gente abandonou a política partidária, é difícil, realmente. Agora, quando a gente tem presença de pessoas como aqui que estão na tua mesa, que você tem essa habilidade de convocar, você e o Fausto, e aquela jovem loira bonita ali, a Zenilda, homens como o Milton, como a Miriam, como a delegada Rose, a gente não pode abandonar, porque se a gente abandonar, a gente perde todo o vínculo da memória histórica. Mas sabe o que eu falo? O passado a gente traz para o presente, porque do presente é que nasce o futuro. A gente sai da política, mas a política não sai da gente. Não sai, é uma... Miriam, Creuza do Tremembé. Você não vai voltar para a política? Então, eu não quero. Sabe por quê? Exatamente por tudo isso. Primeiro, porque eu não tenho dinheiro. Segundo, porque eu não tenho mais essa máquina de fazer voto. Porque idem. Como é que vai fazer, né, Rose? Agora, eu queria falar duas coisas. Você posso? Rápido? Não posso falar rápido? Eu queria falar... Mulher fala normalmente meia hora em 10 minutos. Eu queria falar, Milton, até fale isso pro Dória, porque eu tenho um carinho grande por ele, já conheci o pai dele, foi meu professor. Assim, primeiro... Só tem um detalhe, nós estamos em plena legislação eleitoral. Não pode falar. Não, mas eu quero falar do orçamento da prefeitura, que eles falam assim, dinheiro tem, o que não sabem fazer é administrar. Mas só que nós esquecemos que dinheiro tem e que mais de 60%, inclusive infringindo a lei de responsabilidade fiscal, significa pagamento de funcionários, ativos e inativos, temos esse problema. Aí você sobra 40%, você é economista, Faria Lima, aí nós temos lá as verbas carimbadas da educação, que em São Paulo são 31%. Então você sobrou quanto? Você sobrou 9%. É isso? 9%. Esses 9% você tem que pegar 25% para mandar para a saúde. Não, mas não é assim 9%, Miriam, porque na verdade, nas verbas da educação estão incluídas também a folha de pagamento, então, que é a maior folha de pagamento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... São 140 mil funcionários, é um absurdo. É um absurdo para uma máquina... Agora, Miriam, quando nós estávamos na prefeitura, quando o brigadeiro Faria Lima estava na prefeitura, o orçamento de São Paulo era diverso. Vamos pegar a moeda forte, fica mais fácil. Hoje são 17 bilhões de dólares. Veja o que foi feito naquela época e veja o que foi feito Exatamente. Hoje. Não fizeram então, nada eu penso pela que é o seguinte, a gente está faltando pra gente, é gestor Miriam, mas pode falar uma coisa só, eu fiquei triste, continuo triste ontem, porque eu vi o Major Olímpio, por exemplo, ontem, fazer uma crítica constante, que eu não acho, a crítica é ruim, de que nós temos que ter um limite mesmo, nós não podemos continuar ultrapassando o teto de maneira indefinida e irresponsável. E aí eles dizem, como é que você vai sobreviver se você tiver o teto e só puder aumentar a inflação? Espera um pouquinho só. O orçamento só pode aumentar a inflação. Mas dentro do orçamento você pode fazer remanejamento. Sim. De tal maneira que se você entender que houver uma catástrofe, uma epidemia, você pode aumentar a verba de educação, ou melhor, da saúde, acima do que foi gasto no passado.
O orçamento total tem que manter certas regras. E ninguém fala isso. E a população fica entendendo e acreditando que você vai ter que restringir tudo mantendo essa proporção. O que significaria que se houve uma grande bobagem no orçamento anterior, essa bobagem vai se perpetuar. Não é verdade. E eu não vejo ninguém dizer isso. Então tá faltando. E a outra coisa interessante, só para dar um toquezinho, é que você não pode analisar sobre determinados parâmetros. Você tem que analisar também as modificações qualitativas do processo. Claro. Essa forma de você fazer a gestão da educação, tem que haver modificação qualitativa. Você tem que enriquecer o conteúdo do processo. Tem várias mensagens aqui. Anderson Catoso, né, tem a honra de conhecer e ser amigo de todos. Zé Roberto Faria Lima, sempre brilhante e cultíssimo. Delegada Rose, mulher admirável e coerente. Miriam Tia, uma querida amiga que foi grande vereadora em São Paulo. Meu caro Milton Flávio, com suas análises sempre pertinentes e sábias. Time louvável, pessoas maravilhosas. É o Anderson Catoso. Obrigado, obrigado, Anderson. Agora eu queria falar só uma coisa, pode falar, terminar? Assim, o que eu vi ontem, eu fiquei muito triste. Porque a Erundina já passou do ponto. Ela, quando foi prefeita, eu era funcionária da prefeitura, procuradora da prefeitura. Quem era o chefe de governo dela? Zé Eduardo Martins Cardoso. Quem era o secretário de Negócios Extraordinários? Era o... Como é que ele chamava lá do caso Lubeca? Lá esqueci. O Greenhalgh. Aí Zé Eduardo estudou comigo, nós somos alunos, somos namorados até. Depois fomos vereadores juntos. Aí Zé Eduardo... eu gosto. Aí Zé Eduardo vira ministro e depois vira advogado do PT. Aí eu te pergunto, Rose, como faz o Zé Eduardo, que é professor titular de várias universidades, para explicar o indefensável que ele tentou defender? Como advogado brilhante, mas defendeu o indefensável. Então, eu queria dizer o seguinte... domingo que vem nós temos eleição. Eu quero pedir, por favor, aos ouvintes da Rádio Trianon, votem. Não vai nesse negócio que é o primeiro turno, segundo turno, o cara não vai ganhar. Vota no vereador. A história de que voto nulo anula. Exato, isso não é verdade. Se você votar nulo, você vai estar contribuindo para que os mesmos continuem e você vai estar contribuindo para que aqueles piores possam ingressar. Não, você vai ser tão responsável pelas bobagens que forem acontecer quanto quem votou. Pior ainda, você é mais responsável. Mas se você não participar, você não vai ter como cobrar. Porque quem não participa não tem direito de cobrar. Olha, então participe para cobrar. Sandro de Santo Amaro, sou contra a violência que está acontecendo contra políticos. Não leva a nada, chega de violência. Vera Lúcia do Sacomã, é verdade que haverá prisões nesta semana? Que delícia. Por que não esperam as eleições de domingo? Acho que as prisões já aconteceram. Eu acho que 24 horas antes da eleição. Acho que 24 horas que você não pode prender ninguém, né? Sem ser flagrante delito. Mas a Mariana do Jabaquara, antes da eleição era uma festa, agora nem parece eleição, tudo é proibido. Será que vão mexer nas urnas? Nas urnas? Não, nem fale de urna comigo. O Armando da Casa Verde, a opinião dos senhores sobre o ministro da Justiça antecipar as ações da Lava Jato. Olha, eu já me pronunciei aqui antes de entrar no programa, eu acho que... Isso não vale, você falou lá fora. Então, vale. Mas eu vou reiterar, quer dizer, embora seja do meu partido, eu acho que o ministro escorregou. Não pode e não deve. De jeito nenhum. Foi gentil. Eu não sei o que viram nesse ministro. Não, eu acho que foi uma mera coincidência, de fato. Eu não sei, eu esqueci. A mentira é uma verdade que ainda não aconteceu. Eu acho ele esquisito, vocês não acham? Não, agora estão falando que ele é candidato a governador. Deus que o Alckmin não vai fazer isso, né? Porque eu vou ficar com vergonha, juro por Deus. Olha, a única que ele não sirva. Ele é muito prolixo, ele é esquisito, ele não tem... Miriam, a única coisa que eu aprendi nesses anos todos é que em política não existe certeza. Nenhuma. Não existe certeza de nada. Milton Flávio, volta. Vamos fazer um negócio. Volta, Milton Flávio. Volta, Rose. Volta, Miriam. Volta, Homero da Casa Verde, sua opinião clara sobre o debate de hoje nos Estados Unidos. Hoje eu acho fantástico isso. Extensivo a vocês. Você veja, o que contamina os Estados Unidos inteiro é o problema da separação do Brad Pitt com a Angelina. Mas, em segundo plano, está o debate de hoje. No debate de hoje, aparentemente, as coisas estão muito próximas em termos de percentagem, tanto no voto direto como no voto que eles têm lá, que é diferenciado, que é o voto por estado, né? Eu acho que o Trump deve ganhar essas eleições. Não e tem muita gente que acredita que isso seja muito negativo. Eu não vejo como negativo, não. Eu acho que há uma necessidade de modificar esse panorama, esse status quo. Eu acho que o debate de hoje vai ser um debate decisivo.
Vai ser decisivo, especialmente na Flórida e nas regiões todinhas onde prevalece o voto que eles chamam de voto chincano, o voto dos latino-americanos, né? E dos negros. Então vai haver uma decisão muito grande. E a delegada Rose discorda da... Eu acho que é exatamente a beleza da democracia, exatamente... Meu Deus, imagine. Imagine o Trump ganhando a eleição nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão, né? Porque são Estados Unidos, estão numa situação pior que a nossa. Estão. Porque você tem que escolher entre a Hillary e o Trump, depois de ter um Obama como presidente... Isso é um desastre. Eu fico com o Michel Temer. Eu acho, Adoro ele. Nada a temer. Inteligente. Em vez do Obama, um cara articulado. Agora, o povo tem que entender que nós pegamos um país falido. Tem que dar um tempo pro Temer consertar o negócio aí, porque não tem condição. Mas ele estava na mesma legenda. Mas ele não falava nada. Existem alguns pecados interessantes. Tem o pecado da omissão que você tem que levar em consideração. Mas escuta, você se rebela. O pensamento. O vice faz o quê? Trouxe o vice porque o partido do PMDB, querendo ou não, era um partido de grande expressão e precisava dessa coisa. Mas não que fosse dar força para o vice fazer alguma coisa. A gente conviveu bem com o Michel, eu e a Rose, nós conhecemos bem, é uma figura eu admiro, gosto muito dele. Eu também, eu não tenho nada pessoal contra Evidentemente que continua amarrado pelo Congresso Nacional, porque você não faz omelete sem quebrar ovos. Ele disse que vai fazer esses 2 anos, aconteça o que acontecer, mas eu acho que a população tem que dar esse voto de confiança. O Congresso Nacional tem que entender que daqui 2 anos nós vamos ter eleição e que nós vamos ter que ter mecanismos de maior fiscalização naqueles deputados. E eu acho que assim, saiu a Dilma e agora vamos dar uma oportunidade para ver se em 2 anos nós podemos recuperar. Temos que acreditar no PMDB, porque o PMDB é exatamente o ponto de... Eu vou fazer aqui um comentário ao contrário. Lá eu disse que é duro você ter que escolher entre Trump e a Hillary depois de ter tido o nosso presidente, Obama. Eu digo para nós brasileiros, sem qualquer outra consideração, é muito bom você ter o Temer depois da Dilma e o Lula. Como disse a minha esposa, pelo menos esse homem fala o português. Porque e não precisa ficar lendo, né? Não, pelo menos. É uma pessoa que conhece leis, é um homem equilibrado, e que me parece absolutamente comprometido com aquilo que ele tem dito à população. Se eu sair desse governo impopular, mas cumprir com a minha missão, eu me dou por satisfeito. Eu espero que seja verdade. Milton, e eu quero falar mais uma coisa dele. Ele é um homem que pouco promete, mas quando promete, faz. Eu tive experiências com o Michel, porque eu fui do PMDB, quando ele era presidente nacional. Infelizmente eu saí do PMDB, me entristeço por conta disso, por causa da política municipal do PMDB. Mas o Michel é uma pessoa que ele não foi um político de grande repercussão nacional. Mas o político, mas você sabe que político tem que ter palavra. E o Michel sempre teve palavra. Por isso chegou 3 vezes. Posso dar um testemunho aqui? Como presidente da Câmara, né? E por ter palavra e assumido a sua palavra com o PT, se manteve calado e fiel durante esses 3 anos. Eu só queria dar um testemunho aqui para as pessoas refletirem sobre isso. Num país, né, que vive esse momento tão triste da Lava Jato, onde aparentemente todos se beneficiaram muito desses recursos auferidos pelos partidos, e que nós vivemos dizendo que só se elege aqueles que tiveram esses recursos. Para mim sempre foi uma bússola, no caso do Michel, saber que, embora presidente de um partido, tendo sido secretário de vários governos, as pessoas se esquecem disso. Na sua última eleição proporcional, ele foi o último deputado do PMDB. Ele era presidente nacional do partido. Ora, se esse homem tivesse se beneficiado, ele não poderia ser o último colocado. Na proporcional. Ele foi o último colocado, o que mostra que ele não se beneficiou nem da sua presidência e de recursos, eventualmente, que o partido tivesse oferido. Eu acho que, para mim, sempre foi essa a melhor e maior credencial do Michel. Se ele fosse um ladrão, ou se ele tivesse se utilizado do poder que ele tinha no partido, seria inimaginável que ele pudesse ter enfrentado essa dificuldade. Eu queria que você chamasse a gente ainda essa semana para a gente falar, por exemplo, da Barbie
da Gleice Hoffmann e do marido dela. Eu queria falar. Aliás, vocês viram... Barbie, que agora pintou o cabelo. Você viu o que aconteceu com o Lindenberg Faria lá no Rio de Janeiro, né? É outro babaca. Saiu no cara, babaca, mas saiu pro Rio de Janeiro, saiu no restaurante. Mas ele é um paraibano, Saiu daquela lá que é da terra da Erundina. Quem é carioca, pelo amor de Deus, não vota nessa mulher, essa Fegali. Não vota nela, ela é louca. Aquela outra também, que fala comunista, e vai de primeira classe pra Paris, na Air France. Mas que é isso? lógico, é feito o Chico. O problema todo é para analisar aqui, friamente, fazendo citações internacionais, para dar uma dimensão internacional, gente que fala, né? O De Gaulle dizia que era muito difícil governar um país com mais de 100 tipos de queijo. Aí eu me lembro do Itamar, que dizia, pior é o Brasil que só tem 2 tipos de queijo, o catupiry e o queijo Minas. Então, é um fla-flu eterno. Nós estamos voltando nessa eleição agora ao fla-flu de sempre. É verdade. Zé Roberto Faria Lima, é maravilhoso tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. É muito bom, espero que retorne breve. Será um prazer. Só me convidar, eu estou sempre aqui, especialmente para compartilhar. E eu acho que eu vou fazer um quibe na minha casa só para a gente continuar esse debate lá. O que você Delegada Rose. Aquele quibe, acho que eu vou. Delegada Rose, temos Delegacia da Mulher 24 horas. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um beijo aqui para a Wanda Santana, que mandou aqui um WhatsApp aqui para a rádio dizendo que admira todo o time, principalmente a delegada Rose. Obrigada. Eu queria falar o seguinte pro governador: nunca tivemos uma mulher delegada geral. Por que não vai ela? Eu não posso mais, eu não posso. Mas já eu sou aposentada, já estou fora. Mas nós vamos ter. Nós não tínhamos delegadas de classe especial e agora temos. Nada, porque você tem contra ela, o PSDB também é machista. O PSDB é um partido machista. Mas olha, a secretária de segurança pode, viu? Independente de ser aposentada. Vai ver com olhar feminino os problemas da cidade. Eu só queria agradecer. Falei demais. Como é que é? Da Barbie, você quer falar? A da Barbie. Eu quero, ô Zenildo, vamos fazer um programa pra gente falar. Não, Angelina Jolie, eu queria falar da Barbie e do marido dela, do Paulo, né, e Bernardo e da Gleice Hoffmann. Eu queria que isso aí também viesse à tona. Por que a Polícia Federal não volta lá? Ela tá agora com inteligência artificial. Ela botou aqui no cabelo. Miriam, um grande abraço. Votar assim, com o coração, mas também com a cabeça. E entendessem que o nosso país só vai mudar efetivamente não se mudarem as leis. Não se mudarem os homens pela força das leis, mas pela força do voto. Está na mão deles fazer uma São Paulo melhor e um Brasil que a gente sempre sonhou. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvat, redação Pedro Esquiavão, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos Fernando Mauro, na direção da TV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, ainda 12:10. Gratos, até lá.